Amigos internautas, as imagens que vocês estão vendo e assistindo trata-se de travessia do mar da Galileia a Tiberíades, quando estivemos em Israel. E entre muitas coisas lindas que aconteceram naquele lugar, as experiências, os lugares que visitamos, entre as quais está essa travessia que é feita por um judeu convertido ao cristianismo, que é proprietário de um barco, e ele canta músicas evangélicas, músicas sacras, e nós fizemos essa travessia do mar da Galileia a Tiberíades. E no meio da travessia eu comecei a lembrar e a pensar de tantos fatos, de tantos momentos, de tantas histórias, de tantos acontecimentos lindos, maravilhosos, foram vivenciados e escritos de fatos que ocorreram com a presença física de Jesus naquele lugar. É algo que mexe com a gente, que nos emociona. Por isso houve uma grande comoção aos que estavam naquele barco. Mas me ocorreu naquele momento um pensamento bíblico de um tema que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre esse tema, sobre vencer o medo e vencer as tempestades, haja vista as circunstâncias que nós conhecemos do mar da Galileia, conforme o texto bíblico que nós haveremos de ler e do tema que haveremos de falar. Medite conosco nesta palavra. Prezados amigos internautas, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 14, 22 a 35, que nos fala de uma experiência muito interessante, uma experiência pedagógica na qual Jesus orienta os discípulos a se dirigirem ao alto mar, o mar da Galileia, mar conhecido geograficamente como um mar de grandes histórias, que nasce no Rio Jordão, desemboca no Mar Morto, cujas águas são aproveitadas, inclusive hoje em dia, ainda para consumo interno, para consumo normal em Israel. O mesmo mar da Galileia, é o mesmo mar de Tiberíades, é o mesmo mar das outras comunidades por onde Jesus passava. Cada localidade tinha um nome específico. Era mar da Galileia, mar de Tiberíades, Genezaré, todos eles com nomenclaturas diferentes, mas na verdade são todos referências do mesmo mar. Um mar de 14 quilômetros por 21 de comprimento, que tem uma questão geográfica muito interessante, porque no Monte Hermon se localiza uma região muito fria. No cume do Monte Hermon há uma geleira, é muito frio. E o Mar da Galileia tem
as montanhas de Golã, que encurralam os ventos quando acontecem tempestades de vento. O vento frio que vem do Monte Hermon, ao chocar-se com a frente quente que vem do Mar Morto, transforma o mar em uma grande tempestade de vento. Por isso, Jesus se referia ao vento no texto que eu gostaria que você lesse. Em Mateus 14, 22 a 35, Jesus nos fala de uma grande tempestade. E na verdade, amigo, ninguém gostaria de passar no meio de uma tempestade. Mas na trajetória de nossa vida, muitas tempestades irão surgir. E eu pergunto a você, qual será a sua postura diante das tempestades? Como nós iremos enfrentar as tempestades da vida? As tempestades são inevitáveis na vida de qualquer pessoa. E nesse texto em tela, eu gostaria de refletir com você sobre esse tema tão importante. Na tempestade da vida, você não está sozinho. Há sempre alguém. Há sempre alguém olhando, mesmo que você ache que esteja distante, mas ele está ao seu lado. Em Marcos 6:48, diz-nos assim que, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, isso aproximadamente 3 horas da manhã, da madrugada, Jesus veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Meu irmão e minha irmã, meu amigo, a Igreja do Senhor Jesus na tempestade nunca você estará sozinho. Na tempestade você pode contar com a presença de Jesus. Jesus, ele estará sempre por perto e nas horas que você mais precisar de ajuda, ele vai se apresentar a você. Os discípulos, naquela experiência pedagógica, quando Jesus os manda a irem ao mar, ele estava exatamente preparando os discípulos para os dias seguintes que eles haveriam de ter e enfrentar. Resumidamente, Jesus estava preparando os discípulos para as tempestades da vida que eles haveriam de enfrentar. Jesus, como onisciente, onipotente, onipresente, sabia que os discípulos um dia haveriam de enfrentar momentos difíceis, inclusive mortes indesejáveis, horríveis, perseguições, de forma que ele disse: no mundo tereis aflições, eu venci e vocês vencerão. Nenhum discípulo terminou a sua vida alienado e compartilhando das benesses em conluio com o governo romano que estava naquele momento predominando, que era o governo estabelecido na época, era o status quo naquele momento, era o sistema estabelecido. Nós não vemos na Bíblia Sagrada e nem na história secular de que os discípulos tivessem terminado as suas carreiras usufruindo do sistema estabelecido, mas eles terminaram as suas carreiras
de formas difíceis, morreram de diferentes formas. Alguns queimados, alguns crucificados, outros entregues aos leões. E, como lemos em Hebreus 11, os heróis da fé viveram esses momentos difíceis. E Jesus, quando os manda para o mar, estava pedagogicamente preparando seus discípulos para os dias difíceis que eles haveriam de enfrentar. E nos diz a palavra de Deus que, estando eles no meio do mar, sobreveio uma tempestade de vento. E a tempestade de vento, como já falei anteriormente, provocada pela frente fria que vinha do Monte Hermon e o ar quente que vinha do Mar Morto, provocou consequentemente um grande rebuliço e grande movimentação nas águas. E as águas cresceram e se transformaram em ondas fortes. Houve uma tempestade inesperada de vento e de mar. O mar movimentado pelos ventos contrários. E no meio da tempestade provocada pelos ventos contrários, nos diz a palavra de Deus que eles sentiram medo. E o medo, prezado amigo, essa palavra medo, fobia, segundo os psiquiatras, existem mais de 380 tipos de medo. Medo de perder o emprego, medos de andar de avião, medos de quebrar a sua empresa, de falir a sua empresa, de perder um ente querido, medo de que uma doença ocorra, medo de perder algo que você ama muito. Esse medo provoca no ser humano dúvidas e incertezas. O medo produz fantasmas. E a Bíblia diz que os discípulos, sentindo medo, começaram a temer, começaram a duvidar, perderam a convicção e a certeza da fé. Estando eles apavorados e com medo, Jesus disse: "Não temais, sou eu." Jesus estava de longe, estava vindo ao encontro deles. Mas antes que Jesus se dirigisse a eles e lhe desse essa palavra de conforto, dizendo para eles não terem medo, eles não conseguiram enxergar Jesus no meio da tempestade. No meio da tempestade, eles só enxergaram fantasmas. Viram e confundiram Jesus com um fantasma. O fantasma, amigo, é mitológico, estava na cabeça deles, estava na cabeça dos discípulos. Fantasmas não existem, é mitológico. Nós provocamos nossos medos, nós provocamos os nossos fantasmas em nossas vidas. E quando eles não conseguiram enxergar Jesus no meio da tempestade, sentiram medo. E sentindo medo, começaram a gritar e de forma forte e desesperadora, gritando: "É um fantasma!" Pedro, João, Tiago, Marcos, todos que ali estavam naquele barco, acostumados a pescar todos os dias e até enfrentar algumas tempestades. Mas naquele dia a tempestade era diferente. Havia uma tempestade que eles não esperavam. Porque aparentemente o céu estava límpido, as estrelas brilhavam no céu,
de Jerusalém. Eu estive em Jerusalém, fiz a travessia do Mar da Galileia a Tiberíades e eu conheço bem a realidade daquele mar. Conheço a realidade do Mar da Galileia. E evidentemente que naqueles dias, naquele momento em que eles estavam na quarta vigília da noite, olhavam para cima e disseram: o céu está límpido. É impossível que algo incomum aconteça nesta noite. E comentavam com certeza o que eles haviam presenciado algumas horas antes, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes e alimentou mais de 5.000 pessoas. E com certeza eles comentavam um com os outros: que poder, que glória, que poder é esse que nós nunca havíamos imaginado de alguém fazer, transformar, multiplicar peixes e pães, humanamente falando, de forma metafísica ou não havia explicação para eles. Era algo inédito. Isso mexia com o coração dos discípulos. Mas no auge da alegria, no auge da felicidade, quando tudo parecia sereno, calmo e sereno e tranquilo, surge a tempestade que Jesus permitiu que eles passassem. No meio da tempestade, eles sentiram medo, não enxergaram Jesus, gritaram que era um fantasma. Mas quando Jesus se aproximou deles, gritou e disse: sou eu, não tenham medo, sou eu, tenham coragem. A tempestade existe, ela é real, e vocês as enfrentarão todos os dias, mas eu estou com vocês. Jesus disse: sou eu. Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Olha, ir sobre as águas, ter ao encontro com Jesus, é algo metafísico também difícil de explicar. É algo que transcende a mente humana e o nosso conhecimento, alguém que possa caminhar sobre as águas. Mas Jesus permitiu que Pedro vivesse essa experiência inédita. E disse: Pedro, se tu creres, venha. Se tu podes, e se tu acredita, e se tu confias, vem. E a Bíblia diz que Pedro, com dificuldade, começou a sentir as ondas sob os seus pés. E no momento que coloca os pés sobre as águas, parece que para ele estava vivendo uma experiência de estar andando sobre asfalto. Mas no momento em que começa a dar os primeiros passos, Pedro começa a duvidar. E perdendo a fé, e sentindo medo, e sentindo o vento contrário novamente, nos diz a palavra de Deus, ele começa a vacilar, ele começa a afundar, ele começa a questionar, ele começa a arguir, e de repente, no desespero, na incerteza, ele grita: Mestre, eu estou perecendo. E Jesus estende as mãos para Pedro e diz: Pedro, por que duvidastes? Tu ias tão bem,
Tu estavas numa caminhada inédita que me impressionou. A tua fé, Pedro, mexeu comigo. Homem de pequena fé, por que duvidastes? E Jesus, estendendo a mão, levantou Pedro, sustentou Pedro sob as águas, caminhou com ele, abraçou Pedro, e os dois caminharam juntos sobre as águas, e o devolveu à sua embarcação. Amigo, no meio da tempestade é normal que nós vejamos fantasmas. É normal que tenhamos medo e que nos assustemos com as tempestades da vida. Mas eu quero que você saiba que no meio da tempestade, mesmo que você possa em algum momento sentir os ventos contrários, que não são poucos, os ventos contrários do divórcio, da perda do emprego, de um ente querido, do medo da doença, medo da crise que assola o mundo, o medo do amanhã, o medo da morte e tantos medos que nos assolam. Esses medos e essas fobias podem se transformar em tempestades incontroláveis. Mas eu quero deixar para você as mesmas palavras do Mestre, as mesmas atitudes do Mestre, que disse: não temas, sou eu, e eu estou com você. E onde você estiver, seja qual for a tempestade que você estiver atravessando, saiba que Jesus está com você, que Ele está segurando a sua mão e lhe dirigindo ao seu destino, dirigindo ao caminho que você necessita trilhar. Está segurando as suas mãos para que você possa atravessar o mar dessa vida e vencer todas as tempestades dessa vida. Confia nele. Ponha toda a esperança nele e você será mais do que um vencedor. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegado quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre da minha tristeza, estou quase a sucumbir.
a dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mar que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o cheiro do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Que seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar,